pessoal! Então, vamos dar continuidade ao nosso curso, ao nosso mini curso, e agora nós entramos, né, na parte da história da escrita egípcia, e para depois darmos sequência, né, falar um pouquinho sobre a gramática e sobre o aplicativo Fabris. Eu vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, pessoal, boa parte do que eu vou falar aqui a respeito da história e da gramática egípcia parte, né, dessa obra do professor Ronaldo Guilherme Gugel Pereira, que é um egiptólogo brasileiro, né, que atualmente reside e dá aulas de egípcio antigo em Lisboa, em Portugal. Se eu não me engano, acho que ele não mora mais em Lisboa, enfim, em Portugal. Então, eu quis trazer, né, essa referência aqui, primeiro porque é onde eu estou baseando, né, boa parte dos meus estudos que eu tenho feito, né, a respeito da escrita egípcia. Segundo, porque é uma grande referência que a gente tem em língua portuguesa, né, sobre o estudo da língua egípcia antiga. Então, fica aí, né, além de não só uma indicação, mas é um grande referencial essa obra do professor Ronaldo, principalmente, né, porque está em língua portuguesa, né, então é algo acessível para nós que queremos estudar egípcio antigo. E é também onde eu venho desenvolvendo, através, né, do livro, da obra que eu venho desenvolvendo os estudos, né, a partir dela, obviamente, né, a gente tem que ler muitas outras gramáticas e consultar dicionários e tudo mais, mas também porque é o curso, né, através da obra e do professor Ronaldo, junto à professora Thais Rocha, que também é uma egiptóloga brasileira, né, os dois, né, em parceria aí, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina e o GTH, que é o grupo de trabalho, né, de história antiga aqui no Brasil, né, da ANPU, né, o GTH da ANPU, que é a Associação Nacional de História aí, eles promoveram, né, então a UFSC, o GTH, a ANPU, e o professor Ronaldo e a professora Thais promoveram um curso, né, de gramática egípcia clássica desde o ano passado, né, ano passado foi o primeiro módulo, introdução, esse ano a gente já está finalizando o módulo avançado, e foi onde eu tive a oportunidade de iniciar os meus estudos, né, de ser iniciada aí, e ter esse primeiro contato com a escrita egípcia, né. Então, eu queria deixar registrado aqui, inclusive, né, o curso, depois do término, eles disponibilizaram, né, o professor Ronaldo e a professora Thais disponibilizaram o curso. Está sendo feita agora uma série de palestras com egiptólogos, né, daqui de fora, né, da América Latina, enfim, da Espanha também, contando a sua experiência, né, com o trabalho de tradução e tudo mais, suas pesquisas. E esse curso, né, tanto o primeiro módulo quanto o segundo agora, estão sendo disponibilizados no YouTube. Eu vou deixar os links aqui, tá, para vocês. Eu vou deixar o link do curso e recomendo muito, né? Então lá vocês com certeza vão se aprofundar muito mais e, enfim, eles têm muito mais domínio disso do que eu, né? Mas aqui a proposta é justamente uma introdução, um primeiro contato, né? E talvez aí até uma indicação aí de um caminho por onde seguir, né? O qual eu também tenho seguido, né? Eu também tenho feito os estudos agora. Bom, então para falar, né, sobre Egito Antigo, a gente sempre começa com uma mapinha, né? Todo historiador que se preze. Então a gente tem lá o Rio Nilo, né? O delta do Rio Nilo, que é a região ali que faz como se fosse um triângulo, né? E que vai desaguar no mar Mediterrâneo, né? Então a gente tem o surgimento da escrita, da língua egípcia, né? Principalmente ali
naquela região ali do delta, né, do chamado delta do Rio Nilo. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre a história da escrita, né, é importante que a gente inicie, né, penso eu, falando um pouquinho sobre o contexto histórico e cultural, né? Porque para entender a lógica da escrita, da língua de um povo, é importante que você entenda o contexto histórico e também a lógica, né? O contexto cultural, a lógica a qual aquela escrita, aquela língua está inserida, né? Dentro daquela sociedade, porque, obviamente, ela é influenciada por esse contexto, né? Histórico, cultural, enfim. Então, falar de religião e Egito Antigo é quase que sempre quase que sinônimo, né? Porque chama muita atenção, né? A religião egípcia, os deuses e tudo mais. Mas é porque a gente também está falando de, né, uma civilização, de um povo, enfim, de uma civilização organizada de forma teocrática, né? Então, o Estado faraônico, ele é um Estado, o poder político está atrelado ao poder religioso, né? O faraó, ele é visto como um deus vivo, né? E como aquele que é mantenedor, né, do contato da civilização, do seu povo com os deuses. Ele faz esse esse meio, né, esse meio campo. Então, ele é importante por conta disso, né, porque ele detém o poder temporal, o poder secular, né, e o poder também religioso, né. Então, a escrita, ela surge também com essa lógica, né, e a gente tem duas grandes divindades atreladas, né, no panteão egípcio, atreladas à questão da escrita, né, da língua. O primeiro deles é o deus Tote, né, esse com a cabeça da ave Ibis, aqui, né? O deus Tote, ele é, então, na mitologia egípcia, né? Não vou me estender aqui falar sobre toda a mitologia, que vai ser muito legal, mas ele é aquele que é o senhor, né? O conhecedor dos mistérios, né? E também das ciências, né? Ele não é só o senhor da escrita, mas ele é o senhor da matemática, da astronomia, da medicina, ele é um sábio, né? E ele ensinou os homens a escrita, a língua, né? A escrita egípcia, né? A gente também tem o Osíris também sendo atrelado por exemplo, ao fato, o deus Osíris ensinar a agricultura ao povo, né? A civilização, à humanidade, né? E o Tote, por sua vez, então, é o deus que é vinculado, né, à escrita, que é o deus da escrita e que é o deus que ensinou a escrita, né, à humanidade, aos homens. E nós temos a sua consorte, digamos assim, né, e essa divindade que é a Sexat, né, que é essa divindade que está aqui com esse vestido super fashion de, de pantera, né, de leopardo, eu acho que. A Sexat, ela tem um papel muito específico atrelado à questão da escrita, né? Ela é a deusa da divindade que representa, por exemplo, os arquivos, né? A proteção dos arquivos. Hoje, nós, historiadores, olhamos para a Sexat de forma muito carinhosa, né? Porque ela protege os arquivos, né? Ela é como se fosse, não uma bibliotecária, mas ela é aquela que é detentora dessa proteção dos registros, né? Enquanto o Tote é mais associado a essa questão da escrita, da materialidade da escrita, a Sexat, né, mais atrelada a essa questão da proteção do registro, né? Então, essas duas divindades são as que aparecem atreladas aí à questão da escrita, da língua, né? E a gente tem na imagem do meio aqui, né, tanto a Sexat quanto o Tote aparecem, né, fazendo ali como se fosse o registro com uma paleta com um pincel mesmo, né, ali na árvore da vida. Essa representação da árvore da vida
ela é muito presente, né, na mitologia egípcia também, e ela aparece, né, como, por exemplo, os primeiros registros são as listas reais, né? Então, ali é uma representação, uma alusão a essas listas reais, né, as listas dos nomes com os faraós, com os reis, né, do Antigo Egito, que eram os faraós, governantes. Então, é como se tanto Sexat quanto Tote estivessem ali fazendo esse registro na árvore da vida, né, numa perspectiva cósmica, cosmogônica aqui, né, dos faraós que governaram e governam o Egito. Né? Então, sobre a escrita e a religião, a gente também tem, né, é impossível falar de Egito, né, de Egito Antigo e principalmente, né, as pessoas se lembrarem dos filmes aí e trazer essa referência do livro dos mortos, né, que afinal de contas não era nenhum livro, né, na verdade era um apanhado de textos, né, com cantamentos, orações, hinos, enfim, um apanhado de textos que foram encontrados em papiros, enfim, e que se convencionou, foi um egiptólogo alemão, que acabou chamando de livro dos mortos, porque esses textos eles tinham esse caráter muito próprio, né, de serem levados para a tumba do morto, para que auxiliassem esse morto na passagem do além-vida, né, nessa passagem que está retratada aqui, se a gente, né, olha, esse papiro, se não me engano, está no Museu Britânico, a gente olha, a gente vê ali a pesagem do coração e da pena, né? Essa pesagem sendo feita ali, né? Esse julgamento, digamos assim, é o que determinava se a pessoa, né? Se o morto, ele era digno de fazer essa passagem e reviver lá no paraíso osiriano, enfim, né? Ou não. Mas o que eu queria chamar a atenção, né, além de citar, né, essa referência do livro dos mortos, a questão do registro, é que vocês olhem também ali, né, a imagem do Tote, o que ele está fazendo ali durante essa cena dessa passagem do livro dos mortos. Ele está com uma palheta de escriba na mão e ele está registrando, né, fazendo o registro disso. E por que era importante levar esses textos até a tumba, né? Além da gente ter as tumbas, os sarcófagos, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, todos repletos de textos, porque a palavra para os egípcios antigos, a palavra escrita, a palavra pronunciada, e principalmente reforçando aqui, né, no nosso curso, a questão da palavra escrita, ela tem essa conotação sagrada, ela tem essa conotação mágica, né? A magia, ela está presente na religiosidade dos antigos egípcios, entendendo a magia aqui como aquilo que altera a realidade. Então, as palavras, o registro escrito, ele tem esse poder de alterar a realidade, né? Esse poder mágico, principalmente, né, quando a gente está falando aqui dos hieróglifos, né, que eram, né, considerados pelos egípcios antigos uma escrita sagrada, uma escrita dos deuses, né? Lembra que foi o próprio Tote que ensinou os homens, né, os hieróglifos, né, as palavras sagradas. E aí a gente passa, né, para a questão um pouquinho cronológica, os estágios da língua egípcia. Então a gente tem lá a formação da língua, né, no período pré-dinástico, ao que se chama também como protodinástico, né, período de Nakada, terceira ali, dinastia zero. Esses períodos e essas balizas cronológicas, gente, elas não são estáticas, tá? São aproximações, né? Porque a gente está falando de períodos muito remotos, né? Então a gente faz isso até para fins didáticos e de estudo, né? Mas são aproximações, né? E também pensando aqui
que os próprios egípcios eles não dividiam a sua história dessa forma, né? Os egípcios, a contagem do tempo para os egípcios, ela ocorria a partir do momento em que um rei, né, um faraó, ele ascendia ao trono, era o ano zero de seu governo, e a partir disso, né, é contado aí os anos, né, de governo, os anos a partir do calendário egípcio, a partir dos anos de governo do faraó, tá? Então, aí a gente tem a formação de um egípcio que se denomina de arcaico, né, lá no Reino Antigo e primeiro período intermediário. Então, a gente está falando, por exemplo, do texto das pirâmides, né, que eu trouxe uma imagem para vocês mais tarde ali, e o egípcio médio, ou egípcio clássico, né, que ele, então, se formou, né, no Reino Médio, no segundo período intermediário, início, e ali o início do Reino Novo, né. No Reino Novo a gente já vai ter o neo-egípcio. Esses estágios, gente, eles demarcam o quê? Que a escrita ali no egípcio, ela não estava estática, né? Ela teve a sua... ela caminhou junto com a história egípcia. Então, de acordo com as necessidades, né, da sociedade egípcia, a língua, a escrita, ela também marcava suas mudanças, né? Mas por que a gente estuda, né, o egípcio médio, ou que se chama egípcio clássico, né? Porque é justamente esse estágio da língua, esse egípcio médio, é que se manteve aí por o maior período de tempo, apesar da gente ter aí a partir do Reino Novo, né, o egípcio, se mantém, né, como se fosse um cânone, assim, se mantém, né, para os textos religiosos, por exemplo, as características do egípcio médio, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, na época baixa e período helenístico, a gente vai ter o demótico, depois a gente tem o copta no período bizantino e cristão, mas até ali a época baixa e período helenístico, a gente vai ter uma sobrevivência, digamos assim, do egípcio médio, principalmente, né, nesses textos religiosos, né, nessa literatura mais religiosa. Então, por isso que a gente, obviamente, né, com novas incorporações, principalmente ali no período helenístico, né, acontecem novas incorporações. Se lá no egípcio médio a gente tem cerca de 700 caracteres, mais ou menos, né, lá no período helenístico a gente vai ter mais de 10 mil, assim, então é uma mudança abrupta, né, mas não é se a gente for pensar que isso ocorre, né, num longo período de tempo, também não é do dia para a noite, né, mas se a gente pegar um texto do período helenístico, ou lá da época baixa, até mesmo do Reino Novo, não vai ser o mesmo, exatamente o mesmo egípcio lá do Reino Médio, né? Mas esse egípcio médio, né, esse egípcio se convém, né, de chamar de egípcio clássico porque ele tem uma sobrevida, né? E ele influenciou os que vieram, né, depois, né? Então, é o que a gente vai estudar aqui, né? É o que a gente vai falar, na verdade, dele um pouco aqui, né? Acho que estudar ele profundamente é uma palavra muito forte, assim, é um termo muito forte para ser utilizado. Então, como eu havia falado para vocês, né, o hieróglifo do Reino Antigo até o Egito Romano, né, com cada período, com as suas especificidades, com as suas mudanças, com as suas incorporações, né, mas com as características, a essência da coisa ali, digamos assim, sobrevivendo, né. O hieróglifo é uma palavra, né, que hiero significa sagrada, glifos escrita, né? Então já denota aí essa conotação sagrada mesmo, já comentei com vocês um pouco sobre a questão da religião e tudo mais. Mas a gente também teve variações, né? Outros tipos de escritas mais cursivas se desenvolvendo também, como o próprio hieróglifo cursivo, né? Que surge ali desde o Reino Antigo e também vai até o Egito Romano, né? Então aqui a gente tem um papiro ali
com um exemplo de hieróglifo cursivo, uma coisa um pouco mais simplificada, digamos assim, né? E a escrita erática, que também surge desde o Reino Antigo, vai até a época baixa. E a escrita erática, ela é a escrita administrativa, né? É a escrita do dia a dia, digamos assim. Boa parte dos escribas era alfabetizados, digamos assim, né? Todos eles eram alfabetizados e aprendiam a escrita através do hierático, né? Mas boa parte deles aí, se a gente pensar que 2 a 4% da população é que tinha acesso a essa escrita, e dentro desse 2 a 4% aí pensando o faraó, a nobreza e os escribas, essa classe dos escribas, né? Entre os próprios escribas, nem todos tinham domínio do próprio hieróglifo, né? Nem todos sabiam escrever e ler em hieróglifo, né? A maioria deles, na verdade, era em hierático. Então, o hierático é essa escrita prática, essa escrita do dia a dia, é uma escrita administrativa, também é uma escrita de poemas, de literatura também, a textos aparecem assim, uma escrita de papiros médicos, né? Então, se formos pensar, né, o hierógrafo ele carrega aquele status, né? Mas o hierático é o que está ali, né? Sendo utilizado no dia. E, obviamente, é uma escrita bem mais cursiva, como a gente denota aqui. Tanto no hierógrafo como no hierático, a gente não tem pontuação no texto, né? Então, é uma escrita que não tem pontuação, vírgula, né? Então, como é que a gente faz para saber quando que o escriba está lá escreveu falando sobre um assunto, né? O texto está falando sobre um assunto, acaba, começa outro. Aqui no hierático, a gente denota, por exemplo, duas cores no texto, né? O vermelho e o preto. Era um cânone, né? Então, a escrita hierática era utilizada essas duas cores, né? Enquanto o hieróglifo colorido, muito colorido, a gente vai falar um pouquinho depois disso também. E o hierático sempre no vermelho e no preto, né? E o vermelho para demarcar quando se começava, por exemplo, a falar de outro assunto no texto, ou, né, vamos pensar assim, um ponto, um parágrafo equivale a isso, né? Uma correspondência a isso se pensar na nossa escrita. Né? Então, por isso que eram utilizadas essas duas cores e por isso que o vermelho era utilizado para demarcar esse novo começo de assunto, digamos assim, no texto, porque a gente não tem pontuação, nem no hierático, nem no hieróglifo. E o demótico, que vai surgir aí no período saíta e também vai sobreviver até o Egito greco-romano, né? Na verdade, ele vai ser considerado a escrita oficial aí no período de saíta, né, da dinastia saíta. Demótico, ele quer dizer uma escrita do povo, porque é uma escrita que se torna mais usual e mais cursiva, como vocês podem ver, mais cursiva até que o hierático, né? Mas no período greco-romano, no período grego aqui, o período helenístico, ptolomaico, né? A gente vai ter o grego, o hieróglifo e o demótico. Né? Então, o hieróglifo nunca perde o seu status, né? E o hierático também. Né? Eu cito esses três exemplos porque são as três línguas que a gente tem lá na Pedra de Roseta, por exemplo. Né? E o copta, que vai surgir aí no século I, né? O copta, ele incorpora elementos da escrita demótica, né? Com o grego, né? Pensando aí um pós-período helenístico, né? Período ptolomaico, onde o grego também se torna uma escrita oficial, administrativa, né? Por conta da dinastia ptolomaica, que é uma dinastia grega. Então, o copta ele sobrevive aí como uma língua falada e uma língua escrita até o século XII, século XV ali, né? E aí depois ele se torna uma escrita e uma língua, né, absolutamente voltada ao aspecto
ao aspecto religioso, né? Hoje é uma escrita, uma língua dos evangelhos coptas, né? Dos cristãos coptas. É uma escrita, uma língua, uma escrita que surge, na verdade, com esse intuito, né? Um intuito de evangelização, mas ele depois disso, né? Depois ali do século XV, a gente vai ter a sobrevivência do copta nos textos dos evangelhos coptas, que são os cristãos ortodoxos, né, egípcios. Então, não é falada mais depois disso, né? Mas mesmo assim ainda, né, sobreviveu muito mais e se a gente for pensar é o último estágio aí da escrita e da língua egípcia. Pensando nos hieróglifos, né? Eles podem ser, então, esculpidos, né? Se a gente pensar aí, estamos passando a mão, a gente sentiria o relevo, né, desses hieróglifos, o baixo relevo, ou mesmo até entalhados, né? Aqui a gente tem uma parede, uma tumba, né? Uma parede de tumba ou uma estela, enfim, entalhados na rocha, né? Na pedra, pintados também, né? Então não eram somente esculpidos, né? Em baixo relevo ou nos templos e tumbas, mas também poderiam ser pintados nos sarcófagos, nas paredes e também nos papiros, né? Muito coloridos, né? A cor, ela tem um porquê de ser também, não são escolhas aleatórias, né? Cada cor tem o seu significado. E a escrita egípcia, né? Aqui essa imagem, se eu não me engano, é da tumba do faraó Horemheb. Eu trouxe essa imagem justamente para a gente entender, né? Toda a sociedade egípcia antiga, ela é regida pelo princípio de Maat, né? Maat, essa divindade ali que eu trouxe representada ali, né? Que ela é a deusa da verdade, da justiça, do equilíbrio, enfim, podemos pensar nisso, mas principalmente da ordem, né? Então ela tem essa pena, que é aquela pena que é utilizada lá no julgamento, né? E esse princípio de Marte, ele rege a sociedade egípcia em todos os seus aspectos. O que é o princípio de Marte? É o princípio da ordem, né? Então, a visão de micro e de macrocosmos dos egípcios antigos, ela está permeada por essa visão de ordem. Então, a civilização egípcia representa a ordem, tudo que está ali, o ordenamento. O faraó, né, a existência do faraó como aquele que cumpre também com as suas obrigações, né, perante os deuses, para manter essa ordem, né, manter esse princípio de Maat. Então, toda a sociedade egípcia é a ordem, né? Tudo que existe fora dela é o caos. Por exemplo, a gente pensar até no aspecto geográfico, né? O deserto é o caos, né? O Vale do Nilo é a fertilidade, é a vida, né? É a própria sociedade egípcia organizada ali. Tudo que está em volta são os desertos, é árido, é perigoso, né? Animais selvagens. Então, ali é o caos, né? Ali representa o caos. Tanto é que a deusa, a Sekhmet, que é a deusa da guerra, ela é, inclusive, a deusa dos desertos, né? Só que os egípcios, eles não têm uma visão maniqueísta, eles entendem também que para haver a ordem tem que haver o caos, né? E para aquela frase, né? Para se haver paz tem que se haver guerra, quase que isso, né? De forma muito genérica aqui. Mas a sociedade é toda, então, regida por esse princípio de Maat. E há vários estudos, inclusive, muito interessantes sobre isso. E a escrita não difere disso. Aí a gente entende o porquê da lei da frontalidade, né? Que é esse modo muito peculiar que os egípcios se representam e representam sua arte,
né, e fazem as suas pinturas e imagens, iconografia e tudo mais. A lei da frontalidade, ela está ligada ao princípio de Mate, porque é representar o quanto mais, a ideia era representar o quanto mais você pudesse sobre a imagem, né? E justamente a questão estética também, né? Então, os hieróglifos, eles têm essa característica muito peculiar de terem a lei da frontalidade e também essa questão estética, por exemplo, de não haver espaços em branco. Não há num texto egípcio e hieróglifo não terminado, né, espaços em branco. Não pode haver. Tem que haver ordenamento, tem que haver ordem, né? Então não há espaços em branco. E se a gente olhar ali na imagem, na tumba do Horiheb, eu trouxe essa imagem, porque ela é justamente que mostra um pouquinho da técnica que era utilizada para fazer, né, para fazer a escrita, né, produzir a escrita em hieróglifo e também as imagens. A gente olha ali, então, como que era feito? E a gente pensar como se fosse um caderno de matemática, aquele caderno quadriculado, né? Era feito um quadriculado, primeiramente, né? Tanto nas tumbas, nas estelas, como também nos papiros, em tinta vermelha, né? A tinta vermelha ali, porque aí depois de corrigido, né? E se saísse o desenho corretamente, né? E os hieróglifos também, a escrita também, aí sim era passado o traço em preto, né? Que a gente observa aqui, né? As linhas em vermelho, que são o quadriculado, aí o traço em vermelho, a gente consegue ver ainda bem apagadinho, né? Porque ele era justamente mais fraco, né? Então poderia se corrigir ainda, né? E aí depois era passado o traço em definitivo, que seria o traço em tinta preta, tá? Então, toda essa questão, esse princípio de Maacht, a lei da frontalidade, a questão da ordem, ela está também atrelada à questão da escrita, né? Os espaços, não pode haver espaços em branco. Então, a gente vai ver que a questão estética influencia, inclusive, na própria gramática. As cores também, né? As cores têm um porquê de ser, né? Eu já expliquei um pouquinho sobre a escrita hierática, no preto e no vermelho, a escrita hieroglífica colorida, né? Colorida, porque eu não estou falando de pink, né? Estou falando das cores aí primárias, o vermelho, o verde, o preto, o vermelho, o vermelho, o verde, o amarelo, enfim, são as cores primárias, mas assim, o verde, né, cores muito vivas também. Então, a gente tem que ter uma imagem, né, não dos tempos apagadinhos, mas dos tempos repletos de cores, né? Assim como, por exemplo, hoje se sabe que as estátuas gregas não eram brancas, e sim muito coloridas, né? Ação do tempo, a própria esfinge, ela era também pintada, né? Ela tinha coloração. Aqui alguns pensando no suporte de escrita, as ferramentas de escrita, né? O junco era o material utilizado para fazer o pincel, né? O lápis do escriba. Né? Aqui a gente consegue ver o próprio hieróglifo que representa, né? O escriba, a escrita, né? Então aqui há alguns pincéis, tipos de pincéis, né? Pensar também que, antes de tudo, é um trabalho artístico, né? Não é só aqui é o, o hieróglifo já estilizado, já cursivo, né? Pensar que também há um trabalho todo artístico por detrás disso. Então, esses escribas, eles eram artistas, né? Então, depois a gente fala um pouquinho mais sobre eles, né? Estou me empolgando aqui para falar dos escribas. O papiro, como é que o papiro era feito, né? O papel tem, então, o seu ancestral é o papiro, né? E o papiro era feito através de uma planta, que se chama papiro, né? Muito presente ali, principalmente abundante no delta do Nilo, né? Existe no Egito até hoje, na verdade, se a gente quiser até nas floriculturas, a gente vai até a floricultura, pode cultivar papiro em casa, né?
Como é que era feito esse processo? De forma artesanal mesmo, né? O papiro era colhido, né? Essa parte aqui do cabelinho dele era retirado, né? O cabo descascado, esse cabo cortado em lâminas, né? Essas lâminas umedecidas, e depois eram fugiu a palavra aqui agora. As lâminas eram não trançadas, elas eram colocadas umas sobrepostas em cima da outra, né, até formar o tamanho do papiro desejado, né? Esse papiro umedecido, ele liberava, né, uma substância ali que ajudava, né, na questão da, como se fosse uma cola natural mesmo, né? Depois esse papiro era seco, prensado, né? Prensado com pedras pesadas, enfim, seco, e aí se dava um processo de produção de papiro, esse tipo de papel, né, vamos pensar assim, na verdade ele é um ancestral do papel, de forma absolutamente artesanal, mas veja o trabalho, né, de 6 a 10 dias para um papiro ficar pronto, mais ou menos, né. Então, essa goma natural é que fazia, agora eu lembrei, né, que fazia esse processo da colagem, né, poderiam também ser passados alguns produtos ali. Além do papiro, né, não só o papiro, mas a ostraca, né, do grego ostracon, eram o quê? Fragmentos de cerâmica, basicamente, que eram utilizados para escrita, né. Obviamente, uma produção em larga escala de cerâmicas, né, de vasos de cerâmica para guardar alimento, água, bebida, enfim, diversas coisas, e uma reaproveitamento desse material, né, para utilização da escrita também. A escrita demótica, a gente tem principalmente, né, registros em demótico com essas ostracas. Aqui pensar nas estelas, né, como produção também dos egípcios, né, as estelas são esse material, esse formato peculiar, né, esse formato específico, aliás, da, né, que poderiam ser, por exemplo, documentos oficiais, né, estelas de fronteira, demarcando território, poderiam ser estelas funerárias, né, que eram levadas para a tumba também, né, então estelas votivas que eram levadas aos templos, né, por exemplo, quando alguém estava doente, né, uma estela votiva, algumas oferendas eram levadas ao templo de determinado deus, pedindo a cura de um familiar, por exemplo, e a escrita hieróglifa presente, né, porque ela tem essa conotação sagrada, né, carrega essa, essa conotação de poder, né, desse poder sobrenatural, digamos assim, né? Mas um sobrenatural que faz sentido para os egípcios, né? Eu tenho medo de mistificar muito, exotificar esse Egito. E não, para eles isso fazia parte da compreensão mesmo deles, né, de mundo, enfim. Mas a escrita também presente em joias, em amuletos, né? O próprio hieróglifo sendo um amuleto, justamente porque ele carrega essa conotação, né? Sagrada. Estátuas, né? Essa estátua aqui, ela está presente no museu, está exposta no Museu do Cairo, eu não me recordo o nome, mas é de um sacerdote que ele possui justamente esses poderes curativos. Então, percebam que a escrita está permeando todo o corpo dele. Todo o corpo dele está com escrita hieroglífica. Os Ushabtis, que eram estatuazinhas pequenas, né, levadas para a tumba com encantamentos, essas partes em hieróglifos aqui são encantamentos, né, para que justamente esses Ushabtis, eles tinham a função de auxiliar o morto lá na outra vida, enfim, até às vezes ser, né, os seus executar tarefas para esse morto na outra vida, né? Então a escrita tendo essa presença, demarcando essa presença muito forte, né? As tumbas, aqui é uma imagem da tumba da rainha Nefertari, considerada uma das mais belas, se não a mais bela, né?
é dita como sendo a Capela Sistina das tumbas egípcias, porque ela é justamente uma tumba muito bem preservada, muito bonita, muito colorida. Então, vejam, milênios, né, se passaram e a qualidade do trabalho, a qualidade da tinta, né, do material que era utilizado e principalmente do trabalho feito, né? Por isso eu ressaltei, né, os escribas como artistas, né? Artistas, não só quem escreve, né? Múmias e sarcófagos também sempre permeados, né, pela escrita egípcia. Essa aqui é uma múmia do período romano, e vejam, né, a escrita egípcia presente aí, a escrita hieroglífica presente no sarcófago, no próprio processo de mumificação, sobrevivendo a esse período. Essa múmia egípcia era uma das que nós tínhamos aqui no Museu Nacional, que infelizmente veio a ser destruída, né, com o incêndio que ocorreu. Os templos, aqui eu trouxe permeados de hieróglifos, e esses hieróglifos estão ali, né, por uma razão de ser, contam uma história. Aqui a gente tem uma reconstituição digital ali do templo de Luxor, e eu trouxe essa imagem só para a gente ter essa noção, né, de que eram muito coloridos, né, muito bem pintados. Então, para a gente tirar um pouco a visão daquele Egito apagadinho, né, que a gente olha aí hoje em dia, né, com o desgaste, obviamente, que aconteceu, né. E os escribas? Os escribas, então, como sendo essa classe, né, que não estou utilizando classe aqui no sentido marxista, tá, gente? Mas como esse grupo, né, social muito específico que vai exercer essa função da escrita, né? Que vai ser como se fosse uma profissão mesmo, passada quase que sempre de pai para filho, né? É um grupo social muito pequeno no Egito, né? Muito restrito, dentro desse próprio grupo, diferenças, né? Tem o escriba real, tem o escriba administrativo, o escriba do templo, né? Então, são estratificações e hierarquizações dentro de uma própria classe, né, específica, aí, que são a dos escribas, para a gente pensar como essa realidade é complexa, né, e desfazer também aquela visão de piramidezinha social do Egito, né, e pensar os escribas, né, como essas pessoas que carregam, né, esse status, mas também como aqueles que não são os únicos que tinham acesso, né, à escrita. Uma coisa é a instituição, né, o instituído, outra coisa é a realidade. Faraós também eram letrados, aprendiam, né, para fins políticos, diplomáticos, enfim, religiosos, precisavam dominar a escrita, né? Por exemplo, a gente está falando de uma faraó ptolomaica, Cleópatra VII, lá no período grego, foi uma das únicas de sua dinastia que sabia o hieróglifo, né? Além do grego e do demótico também, enfim. E também pensar os escribas, né? Quem poderia ser escriba no Egito Antigo? Homens, maioria homens, né? Aliás, não existiram escribas mulheres. Isso não significa que não houveram mulheres que souberam, que dominaram a arte, vamos pensar aqui, né, a arte da escrita, né, e que não aprenderam a ler, a escrever, né, e que não exerceram a função, mas que não carregaram o título, né, porque homens que eram que eram os escribas, né, e que desde pequenos, muito pequenos, eram levados, frequentavam, por exemplo, as chamadas, né, uma coisa que a gente encontra na literatura, de escolas da vida, que eram como se fossem escolas mesmo, né, a função social da escola, os ensinamentos ali sobre a escrita e tudo mais, dentro dos templos, né. Então, os escribas mais velhos, mais experientes, ensinavam as crianças e os mais jovens, né?
E era a metodologia na base da palmatória mesmo, né? Era uma metodologia raiz, digamos assim, né? Era algo muito rígido, até porque a perfeição, a ordem, né, era algo a ser, digamos assim, não a perfeição atingida, mas muito almejada, né? E a gente tem aqui uma referência, né, a questão de, um, de um texto, né, muito conhecido aí no Egito Antigo, que é a Sátira das Profissões. Se a gente olhar aqui na imagem, a gente vê, né, aqui a gente tem a imagem do escriba sentado, que está exposto no Louvre, e aqui a gente vê que realmente essa era a posição, né, que eles ficavam sentados. Aqui vários escribas, provavelmente talvez copiando um texto sendo ditado por um outro que está aqui supervisionando, né, ali o aprendizado desses escribas. E um fragmento desse texto, que é a Sátira das Profissões, que traz a seguinte questão, né? Por outro lado, não há nenhum ofício melhor do que aquele do escriba. Aqui eu peguei uma tradução, tá, gente? Ninguém pode dar-lhe ordens porque ele é quem manda. Não é escriba pobre, portanto, agradece a teus pais que te encaminharam para os livros, né? É um texto de Duaquete, aí datando mais ou menos de 2.400 ali, antes da Era Comum. Obviamente, né, que aqui é toda uma romantização da própria profissão, né? Não é escriba pobre, eu acabei de dizer que há várias diferenças entre os próprios escribas, né? Existem os escribas reais, enfim, nem todos dominam a arte do hieróglifo, né? Obviamente que aqueles que sabiam a escrita hieroglífica tinham um status mais elevado, mas, por outro lado, a gente também pode também ali, né, aparece, ninguém pode dar-lhe olhos porque é ele quem manda, tá? Mas ele, obviamente, trabalhava para alguém. E também, além de trabalhar para alguém, também, antes disso, foi um aluno, um aprendiz, né? Mas esse trecho, ele chama atenção porque ele justamente, ele traz essa ideia da glamorização, né, realmente do status quo que o escriba ele ocupava na sociedade egípcia, né, que era diferenciada das outras, né, justamente pela escrita ter essa conotação, né, essa importância e tudo mais. Se a gente for tratar um pouco, pensar a literatura como textos, né, vamos usar uma nomenclatura didática, que houve literatura no Egito Antigo, não se trata disso aqui, a discussão, mas pensar nesses textos, né, só para a gente ter algumas referências. Então, eu já havia comentado com vocês o texto das pirâmides, né, a pirâmide de Unas aqui, lá do Reino Antigo, né, como um dos primeiros textos aí, registros, principalmente funerários, né, datando aí do Reino Antigo, aqui é uma imagem de dentro da pirâmide. Uma outra referência muito bacana também para se pensar é o Conto do Náufrago, né, ou A Ilha da Serpente, que é um texto muito pop, digamos assim, já do Reino Novo, né? A gente já está falando de neo-egípcio. Mas só para citar para vocês, é muito bacana o Conto do Náufrago, existem traduções, eu posso disponibilizar o link ali de alguns sites que trazem alguns trechos traduzidos para vocês lerem, é bem legal. E agora, fazendo um pouquinho uma viagem no tempo, né, um pouquinho bem mais à frente, né, depois que a gente tem aí, então, digamos, o fim, né, da língua egípcia como língua vernacular, e da escrita, né, da prática da escrita, que vai se perder lá durante o período cristão no Egito, né, que vai ser abolido durante o período cristão no Egito, onde a gente vai ter, né, o copta, né, como talvez uma sobrevivência ali do demótico, com alguns aspectos do demótico, mas a gente vai ter então depois disso, né, ali no templo de Fili, que é o templo de Ísis, um dos últimos registros mesmo da escrita hieróglifa, né, que se tem.
Então, depois, né, desse não mais uso tanto da escrita como da língua, né, quando que vai surgir o interesse pela tal da língua morta, né, o interesse que vem, né, acerca de descobrir, né, o que se está escrito naqueles registros que ninguém mais tem, né, naqueles registros nos templos, nas tumbas, enfim, que ninguém mais tem, ninguém mais fala, ninguém mais escreve, ninguém mais tem domínio, né? Então a gente tem aqui a obra hieroglífica da autoria de um sacerdote greco-egípcio, Orapolo, né? Há algumas discussões sobre quem seria, se seria mesmo, enfim, se existiu, como várias figuras da antiguidade, né? Foi essa obra hieroglífica, né, que foi escrita durante o século IV, ela foi a primeira tentativa, pelo menos até agora descoberta, que se tem registro, de decifração dos hieróglifos após o fim do uso da escrita, né? Ela foi aqui, eu coloquei republicada, na verdade ela foi publicada, né, em 1419, mas ela foi, na verdade, escrita muito antes, né, no século IV, e circulava entre os intelectuais europeus durante o Renascimento, o período justamente demarcado, né, pelo interesse na antiguidade e no resgate dos escritos clássicos. Então, para a gente pensar aí já numa história da própria decifração dessa escrita, né, muito antes aí de Champollion, de Napoleão, a gente vai ter, por exemplo, essa obra circulando entre os intelectuais europeus aí, como uma das primeiras referências à tentativa de se decifrar aqueles símbolos, né, aqueles hieróglifos, aquela escrita, já durante o Renascimento, né, um período que conta aí com um contexto muito próprio, que é o contexto de se voltar para a antiguidade, voltar para as civilizações da antiguidade, né, resgatar essa cultura, enfim, esses escritos, né, e estudá-los, né, então, já durante esse período, né, mas aí, só lá no século XIX mesmo é que a gente vai ter, né, o estudo, né, mais acadêmico, o estudo mais sistemático mesmo, né, que vai culminar na própria decifração dos hieróglifos, né. Então, até mesmo antes de Napoleão, né, e da obra Descrição do Egito, que é um marco, né, a gente vai ter algumas listas de gramáticas, algumas listas em copta, algumas listas circulando, né, pela Europa, listas gramaticais mesmo, na tentativa de, de decifrar essas línguas antigas, não só o egípcio, mas o assírio, o fenício, né? A gente está falando aí de intelectuais que surgem, os orientalistas, né? Os estudiosos orientalistas, né? Não estou falando aqui do conceito orientalismo de Edward Said, né? Mas estou falando da disciplina, da área acadêmica de estudo que surgiu na Europa, né? Os orientalistas eram aqueles que se dedicavam a estudar essas culturas ditas orientais, né? Os fenícios, assírios, persas, egípcios, enfim, com que essa disciplina do orientalismo, né, que surgiu a partir de uma arqueologia bíblica que queria, né, comprovar ali, porque a referência que se tinha sobre esses povos, né, era uma referência bíblica, né, Mesopotâmia, Egito, tudo mais. Então, essa arqueologia, né, essas expedições arqueológicas naquelas regiões surgiram justamente com o intuito de comprovar a história bíblica, né? E aí depois, a partir disso, o surgimento, né, dessa disciplina, dessa área dos orientalistas, esses que se dedicam também, né, principalmente ao estudo filológico, né, dessas inscrições aí que eles queriam decifrar, né, para entender, obviamente, através da escrita a gente entende
a história de um povo, né? Obviamente a gente vai compreender de forma muito melhor. E o Egito está aí, né? O Egito Antigo está aí, ele surgiu dessa forma também, várias publicações, especulações e listas, né? Listas gramaticais circulando, até que ali finalzinho do século XVIII, início do XIX, a gente vai ter a invasão do Napoleão no Egito, né? E aí a gente vai ter o Napoleão levando toda uma comitiva de intelectuais e cientistas para o Egito, né, justamente para fazer toda essa parte aí científica, né, de registro, né, principalmente levando esses registros para a Europa para serem estudados por esses orientalistas, né. Então essa obra aí trazendo né, os hieróglifos, a gente denota aqui na imagem, né, eu peguei justamente essa página aqui que traz todo o registro que aparece nas pilastras, nas colunas, enfim, nos capitéis, a gente vê que os hieróglifos eles estão super, hiper detalhados aqui, né, embaixo. E aí, justamente nesse contexto, né, surgindo, então, depois desse caminho percorrido, a Pedra de Roseta, que foi justamente descoberta durante a estada de Napoleão no Egito, né? A Pedra de Roseta, que era um decreto do período ptolomaico, né? Do faraó Ptolomeu V. A Pedra de Roseta, ela é parte ela é gigantesca, enorme, mas ela é apenas parte de um decreto, de uma estela que era muito maior, né? Para a gente ter noção do tamanho. Então, esse decreto era um decreto político, enfim, do Ptolomeu V. Mas o que é interessante, por que a Pedra de Roseta carrega essa importância da decifração? Justamente porque ela traz o texto, parte do texto em hieróglifo, parte do texto em demótico e parte do texto em grego, né, o último aqui. O grego, no período ptolomaico, como língua administrativa, oficial, né, da dinastia grega, o demótico, né, como sobrevivência lá do período saídico, e que ganhou seu espaço, sua devida importância e se colocou, né, e já carregava esse caráter, né, como sendo popular, né, esse popular entre aspas, porque nem todo mundo sabia ler e escrever, e o hieróglifo, né, mantendo o seu caráter ali, o seu status quo, a sua hierarquização. Então, justamente por ter essas três línguas, é que a Pedra de Roseta se tornou um instrumento, né, muito importante para a decifração dos hieróglifos. Por quê? Aqui eu coloquei, né, o Thomas Young, que é um inglês, e o Champollion, que é o francês, né, o intelectual francês, que foi o responsável pela decifração da Pedra de Roseta. Mas não foi o único que trabalhou nela, e nem na decifração dos hieróglifos, né? Mas que o cara que carrega a fama, digamos assim, né? Obviamente teve a importância dele, o trabalho dele, né? Justamente porque esses caras aqui, eles eram estudiosos, intelectuais, se interessavam pelas culturas, tinham uma formação erudita, se interessavam pelas culturas antigas, né? No caso do Thomas Young, ele era médico, botânico, se eu não me engano. Mas o Champollion era linguista, era um filólogo, né? Então ele tinha, por exemplo, completo domínio do grego, né? Ele sabia o grego e foi justamente através do grego que ele fez, né, a decifração. Ele e o Thomas Young chegaram a trocar cartas, correspondências, né? E foi através do grego que ele conseguiu, né, uma chave para a decifração do texto em hieróglifo, porque o mesmo conteúdo do texto em hieróglifo está no texto em demótico e no texto em grego. Então, através do texto em grego que foi feita, né, a chave, virada a chavinha, digamos assim, e descoberto a lógica dos hieróglifos, né, para falar de forma muito rasa, que não sou filóloga nem linguista. Então, aqui a gente tem uma lista de hieróglifos do Champollion,
E aqui a gente tem um nome de Cleópatra, que é um nome grego, mas que aqui está escrito em hieróglifo, né? A gente tem o nome de Cleópatra estava no obelisco de Filas, que, né, é conhecido como as agulhas de Cleópatra, que foi levado para a Inglaterra, né? E lá já havia sido decifrado o nome de Cleópatra justamente por ser um nome grego, né? E isso facilitou muito o trabalho do Champollion, do Young também, né? Eles, como eu falei, eles trocaram correspondências. E assim foi feita, né, a decifração da Pedra de Roseta em 1822, que demarca, então, a decifração dos hieróglifos, o início da egiptologia e todo esse discurso de Champollion, pai da egiptologia, mas, na verdade, ainda os dois, pensando aqui numa disputa até imperialista entre Inglaterra e França, né, era uma corrida para a decifração da própria Pedra de Roseta, né, para a decifração dos hieróglifos. Quem ia decifrar primeiro, né? Tanto é que, enfim, a Pedra de Roseta ela se encontra exposta no Museu Britânico, mas na verdade foi descoberta pelos franceses, porque acabaram perdendo, né? E os espólios de guerra, então, teriam que ir para o vencedor. A Pedra de Roseta hoje está também inserida na discussão de repatriação dos artefatos, de um dos artefatos aí como sendo cotado, né, para voltar para o Egito, né? Os egípcios reivindicam isso, o Ministério de Antiguidades do Egito. O Champollion traduziu a pedra não através da pedra de Roseta, né, porque ela estava com os britânicos, através de cópias, como se fossem estilogravuras, né, de cópias do texto. Então, algumas questões aí, né? E até para a gente problematizar um pouco essa questão de pai da egiptologia, início da egiptologia, enfim, né, porque a gente sabe que se deu no contexto imperialista, colonial e tudo mais. Mas é isso, gente. Essa aula, ela acaba aqui, tá? E aí, na próxima, a gente já entra aí na questão mais gramatical, aí, com alguns princípios básicos da gramática egípcia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.